Boa noite a todas e todos. Uma alegria imensa recebê-los, ainda que virtualmente, aqui no Salão Nobre do Casarão da Benfica. Em tempos de pandemia, a gente se organiza e inventa outra forma de nos aproximarmos. Mas uma data tão bonita como os 75 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco não poderia passar sem nenhuma celebração. É chegado então o momento da gente fazer um resgate histórico da nossa associação ao longo desses 75 anos. Uma associação que é, na verdade, uma verdadeira história de luta e de conquistas, e que começou em 1946, em razão de ter sido designados juízes municipais para exercer atribuições de promotores públicos da terceira entrância. E ali já surgiu essa necessidade de criar um órgão que saísse em defesa das nossas prerrogativas. Esse foi o início de tudo, com o primeiro presidente, Dr. Disseu Borges. E foram vários que passaram por essa história, construindo de acordo com seu perfil e dando a contribuição necessária. Muitas foram as lutas que continuam, na verdade, até hoje. Bem sabemos do momento crítico, ora vivenciado, em que precisamos arregaçar as mangas, unir as nossas forças, respirar fundo e seguir na batalha. Não há tempo para tréguas, são trincheiras em cima de trincheiras. Eu tenho conversado com os colegas, não tem sido fácil. Hoje nós temos revigorado uma verdadeira PEC 37, mas de forma pulverizada, através de projetos de leis, de iniciativas legislativas que, na verdade, levam ao mesmo fim, mas que de forma estratégica nos traz muitas dificuldades no combate. Mas, como é natural do espírito aguerrido dos promotores, procuradores de justiça, continuamos firmes nessa luta. Que venham mais 75 anos, seja PL 05, PEC 05, ou PL do novo CPP, ou as mudanças na lei de improbidade administrativa, nós estamos aqui, firmes e fortes no combate para esclarecer a sociedade diuturnamente, seja a MPPE, junto com suas afiliadas, e a CONAMP. Estamos nessa luta para enfrentar todas essas adversidades. E na ideia de fazer esse resgate histórico, nós pensamos numa roda de conversa com ex-presidentes e presidentas da AMP, como diz os novos associados. Nós temos aqui, eu vou fazer o convite formal. Vamos pela ordem, nós estamos com o querido Gustavo, eu já conversei na sala de espera com eles antes, e a ideia é um bate-papo mesmo, gente, com informalidade, até para a conversa fluir com mais tranquilidade, não é verdade? Então, mantendo essa ideia da informalidade, eu já convido o querido Gustavo Lima, o querido Gustavo Lima, o querido Renato Silva, a querida Laís Teixeira, não menos querido Valdir Barbosa, Vladimir Scioli e Geraldo não puderam participar, mas nós temos também aqui a presença de Norma Salles, de também Salomão Aziz, vejo que também Roberto Brainer está conosco e Marcos Carvalho. Enfim, temos grandes e aguerridos líderes classistas em uma só tela que eu visualizo aqui. Que orgulho, gente! Que orgulho estar nesta noite sentada aqui ouvindo vocês. E mantendo a informalidade da nossa roda de conversa, eu não sei se Gustavo já conseguiu recuperar o áudio, um probleminha técnico no computador.
Eu estou através do celular, ouvindo pelo Maravilha! celular e vendo vocês na tela. Ô, Gustavo, A coisa está nós, ambígua. Eu nós pensei que fosse ficar aqui como Carlito Charles Chaplin, só vendo, assistindo você que nessa bom, tela nesse mundo, Gustavo. mas Que bom consegui poder. falar. Que bom Consegui poder falar. ouvi-lo, muito bom ouvi-lo. E, Gustavo, você foram 3 gestões à frente do nosso órgão classista. Eu me recordo que quando ingressei no Ministério Público de Pernambuco, era você que assumia a cadeira da presidência. E como a minha Exato. turma foi muito, muito bem recebida por vocês, vocês já deram um norte e esse espírito do que seria ser Ministério Público, agente de transformação social, tudo muito novo e aquele entusiasmo, aquela vontade de mudar o mundo, como se diz, persistia. Exato. Mas, na verdade, o que queríamos era levantar a bandeira da instituição e construir aqui, em Pernambuco, o perfil constitucional, né, inserido, né, na Carta Magna, trazendo essa realidade para o nosso estado de Pernambuco. Nos fala um pouco sobre isso, Gustavo, inclusive sobre a primeira eleição para a formação da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Com você, Gustavo. Vamos lá. Primeiramente, lhe parabenizar, Luz, pela excelente ideia, oportuníssima ocasião que você decidiu prestar essa homenagem e festejar os 75 anos de Associação Ministério Público. Eu vou fazer um resgate assim, breve, história, o que antecedeu 90. Eu considero no Ministério Público nosso as 2 décadas, a década de 80 e a década de 90, foram décadas bastante promissoras em termos de realizações do Ministério Público e de luta. A década de 80 se caracterizou por luta intensa, né, nossa, e de todo o Ministério Público, e 90 foi a década, digamos assim, da consolidação. Né? Então, eu vou relembrar aqui alguns fatos, alguns episódios interessantes, assim, risíveis até. Década de 80. Década de 80, nós havíamos entrado em 78, a maioria dos colegas, eu, Itamar Noronha, Rosana Guimberg, Ana Maria Campos Torres e outros, havíamos ingressado no Ministério Público na década de 70. E o Ministério Público, até então, nós tínhamos o procurador Adinútil, né, de confiança do Executivo, e começou, no início de 80, uma luta para mudar esse quadro. E a luta começa com a pretensão de chegarmos à associação. Era dificílimo porque tinha os votos por correspondência. Me lembro que uma das primeiras chapas de oposição reinava na associação um grande promotor de justiça, uma grande figura, queridíssima de todos, que era Marcilão Tenório, grande líder do Ministério Público das décadas até 80. Né? Marcilão Tenório veio a se afastar da associação, seja de cargo como presidente, ele foi um eterno presidente até a década de 90. Então, em 80, começamos a luta. Em 84, Nelson Souto, um grande tribuno, um grande orador, um grande promotor de júri, eu comparo Nelson, era o Boris Trindade do Ministério Público, eloquente, raciocínio rápido, preparado e tal. Então, Nelson foi candidato nosso em 84. Renato já havia ingressado no Ministério Público nessa época, né? Me parece que já. Né? Já estávamos um grupo com a turma de Renato, Gildo e tal. E Nelson desde 82. Exato, 82. Então, em 84, participou conosco da luta, né? E o candidato era Nelson. Nelson é uma figura muito engraçada, não queria absolutamente saber de luta classista, mas na amizade e tal. E o que tem engraçado foi o seguinte: saímos em 84 pelo interior, atrás de voto e tal, e ficamos entusiasmados e achando que estava ganha a eleição. Então, Nelson, né, vira-se para Ildefonso, no interior de um veículo, e disse: eu, Ildefonso, será que tem perigo mesmo de eu ser eleito? Então, ninguém se aguentou com essa questão, porque ele não queria realmente, o mesmo Deus era ganhar a eleição. Bom, a eleição foi perdida, com a margem de voto muito grande, né? O corregedor Maíra Lapenda colheu o voto por correspondência e deu um banho
né? Foi quando surgiu a ideia, a partir de Itamar Noronha, de Renato, minha, de Gil e outros, a ideia de fazer frente, para chegar lá na lista 3, para fazer frente. Gustavo, abra só um parêntese aí. Até uma certa altura da votação, nós ganharíamos aquela eleição, mas o doutor Maí chegou e, dentro do estatuto, e dos bolsos do paletó, ele tirou o que foi realmente a nossa derrota, deu um pacote de votos e aí acabou. Foi interessante. Então, Paulo Amazonas, que era o decano, um dos poucos antigos que acompanhava o grupo, né? Ele era muito lutador, muito... E disse, não, vamos, queria judicializar. Aí, a eleição e tal, mas aí Nelson foi logo contra, né? Nelson disse, não, e houve um incidente, você lembra dessa incidente assim, né? Umas farpas, e Itamazinho disse, mas que comandante é esse? Nós estamos comandados por uma pessoa que dizia assim, covarde, que está fugindo da luta. Aí, essa reunião foi numa sala no primeiro andar do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. E Nelson virou e disse, eu não comando soldados, deu uma coisa assim, né? E se retirou. Bom, criou-se então o Instituto. O Instituto é de 85, Instituto do Ministério Público. Era uma forma de avançarmos, né? E até porque estávamos trabalhando também para participar do procedimento constituinte, processo da Constituinte, com elaboração de tese para ir a São Paulo, como fomos em 85, e então o grupo foi chamado de Menudos, olha só, Menudos, né? Aqui, 2 Menudos, 76 e outro com 73 ou 74, Renato. Os Menudos, como era chamado, e dos Menudos se incorporou-se aos Menudos Paulo Amazonas, Olímpio Costa Júnior, Telga, só esses procuradores. Bom, esses eram os Menudos, Gustavo, muito bom você relembrar. Os Menudos eram um conjunto, né, de jovens e tal. Bom, eleição de 88, primeira eleição que eu participei, eu como candidato, e nós perdemos por um voto para Marcelão Tenório, né? A eleição foi um drama, né? Um verdadeiro drama, né? Foi um voto, está lembrado, né, Renato? Até hoje, hoje falecido, mas doutor Bitu nunca se conformou por eu ter acertado. Nós estávamos na Faculdade de Direito, onde ocorreu a eleição, encerrada a votação, eu digo, olha, nós perdemos por um voto a presidência da associação, mas vamos fazer uma maioria no Conselho. Apurados os votos, exatamente, perdemos por um voto e fizemos a maioria do Conselho. Ele perguntou qual foi o... Mas você sabia, você conhecia, nós éramos 100 e poucos. Exato. Renato, muito então, bom. Passado 88, aí veio o ano de 90, aí o grupo se reúne, isso agora foi engraçado, né? Nós nos reunimos no Instituto, tem que lançar candidato, e quem não tem que lançar, e naquela discussão, vai, não vai, para lá, vai para cá. Eu ia para a vara de execuções penais, que era promotor na vara de execuções penais, aí saí da reunião e disse, vocês resolvam aí, agora eu acho, minha opinião, deixei minha opinião, disse, tem que lançar candidato, nem que seja um boi de piranha aí e tal. E fui embora, né? Foi o expediente. Quando eu voltei no final da tarde, disse, aí, pessoal, o pessoal disse, você é o boi de piranha. Isso foi em 90. E foi, então, a nossa vitória em 90, né, do grupo, e o Marcelão se despede aí da associação. Marcelão foi um grande líder, realmente, né? Mas o pensamento é bem diferente, ele é daquela geração, né, que admitia e concordava com o procurador como Adi Newton, e em 90 começa a nossa luta, né? Nós já tínhamos, ainda no Instituto, houve uma luta muito grande do grupo, né, contra a intransigência do governo Miguel Arraes, né? O governo que nós imaginávamos que era popular, democrático, e teríamos toda a condição de materializar o que a Constituição de 88 tinha colocado, mas foi totalmente contrário, né? Foi muito populista e nada democrático. Então, a luta foi muito grande para ainda o governo do Estado reconhecer a isonomia que ele tirou, né? Nós já havíamos conseguido a isonomia com a magistratura e o governo Arraes tira. E foi uma luta tremenda, um movimento muito grande. E o procurador Telga Araújo teve um episódio bastante significativo.
Telga Araújo era pessoa vinculada ao governador Arraes, de confiança, e fizemos uma assembleia para o procurador-geral encaminhar o projeto de lei e tal, com vistas à isonomia, e ninguém acreditava que Telga fosse fazer, porque ele era admissível em luta, era amicíssimo do governador. Telga, com muita humildade, muita dignidade, encaminhou o projeto e entregou o pedido de exoneração. Foi exonerado, assumiu no lugar dele um decano que foi aquele procurador, doutor Evandro Onofre, né? Passou o período de Evandro Onofre, e aí começa a luta, continua a luta pela lista tríplice, e conseguimos, pós-Arraes, conseguimos em 1993 com o Joaquim Francisco. Né? O Francisco foi quem nos otorgou a lei que determinava a eleição pela classe administrativa. Então, esse episódio, Gustavo, da feitura, do envio do projeto de lei para alterar a lei orgânica e possibilitar a eleição da lista tríplice, eu fui ao Palácio com o então Procurador-Geral do Estado, doutor Sérgio Dias do Estado, e avisei ao doutor Tavares, acho que o doutor Tavares estava como Procurador-Geral substituindo, não sei, não me recordo agora, e eu disse, olha, nós vamos ter uma audiência, eu vou ter uma audiência com o governador Joaquim Francisco para tratar desse assunto. E o doutor Tavares disse, mas você acha que um cidadão como o governador Joaquim Francisco, dono de engenho, com aquela cultura de mandar, vai abrir a parcela desse poder? Eu digo, eu acho que não, mas não custa tentar. E saímos lá com o projeto de lei encaminhado para a Assembleia. Exato, exatamente. Muito. Então, Nada caiu do céu, né, Gustavo? Nada caiu do céu. É produto de muita luta classista. É muito importante que a gente resgate toda essa memória para compreendermos, né, por que estamos aqui. Até a questão da isonomia, a luta imensa que tem sido, não é? E é preciso conhecer essa instituição. Não se ama aquilo que não conhece, não é verdade? Mas prossiga, Gustavo, por favor. Exato. Bom, então, tivemos 93, né, nós tivemos essa vitória. A nível nacional, havia uma articulação e nós também conseguimos, durante o período de 93, foi quando o Itamar Franco assinou a lei orgânica, né, a 8625, né, me parece que esse é a 8625, né, a nossa lei orgânica nacional. Gustavo, nesse episódio, Laís, Marcos, Deluzzi, estou vendo os outros. Nesse episódio da assinatura da lei, nossa lei orgânica, da sanção da nossa lei orgânica em Belo Horizonte, houve um fato... Hotel Del Rey, foi. Houve um fato assim, quando eu estava na presidência da associação e fomos agradecer ao presidente, ele assinou na presença de todos nós, não sei o quê, aí alguém me apresentou, disse, olha, estou Renato, de Pernambuco. Aí ele olhou para mim e disse, nós vamos nos encontrar. Eu não tinha agendado absolutamente nada com o presidente, não tinha marcado nada com o presidente, nem o conhecia. E correu essa conversa e os jornalistas vieram, o senhor vai encontrar o presidente, por quê? Eu digo, bom, eu não iria demitir o presidente, né? Longe de mim querer audácia de demitir o presidente. E eu digo, olha, eu não sei, foi algum compromisso, alguma coisa que vamos agendar, não sei o que era, não. Ele viria passar um dia do carnaval aqui em Recife, em Olinda, né? E era perto do carnaval. Eu perdi uma ótima oportunidade de dizer, olha, eu vou passar o carnaval com o presidente. Pois é, essa aí foi a história, até onde, né, quando, então, estivemos... Mas aí eu me recordo, Gustavo, que nós enfrentamos quando Renato ingressou, né, assumiu a presidência do órgão de classe. Também de 94 para 96, que a situação ficou crítica também. Muito quente, muito crítica. E, Gustavo, a perda da isonomia foi, como se diz aqui o Matuto, foi um baque muito grande. Eu me lembro, a gente trabalhava, como todos nós até hoje trabalhamos, né, arduamente,
para chegar final do mês e você ver ganhar quase a metade do que o magistrado ganhava. Isso não existia, né? Mas, Deleuze, e o que acontece é que era a luta pela isonomia, foi o grande boom, porque eu entrei em 86, já depois dos meus colegas antecessores, e naquela época a gente não ganhava como magistrado. Tanto que a pergunta de quando a gente ia ser promovido a juiz, quando achavam que a gente desempenhava bem o trabalho e era competente, aí o povo perguntava muito quando é que a gente ia ser promovido a juiz. Verdade, Laís. Porque essa isonomia plena foi alcançada, então, na gestão dos dois colegas que me antecederam. Exatamente. Agora quando isso aconteceu, a afirmação dela. Muito bem lembrado, Laís, muito bem pontuado. Agora, eu queria fazer uma pergunta para Renato, no que diz respeito à greve, a inédita greve de 1995. Renato, explica ela para a gente. Minha turma estava saindo do estágio probatório e me lembro demais, todos nós no auditório do SENAC para deliberar pela da declaração da greve, e eu me lembro de ter votado favoravelmente porque você, Renato, nos convenceu de que tinha sido esgotado todas as possibilidades de diálogo com o Executivo. Traz essa memória aqui para a gente, de forma objetiva, mas traz esse resgata para a gente. Ultimado determinado o mandato de Gustavo, eu era vice-presidente e fomos disputar a eleição, o doutor Paulo Varejão foi o candidato pela oposição, mas nós saímos vitoriosos e eu pensei que a mim restava inaugurar a sede, que estávamos reformando a sede do edifício Bituri, ali na Rua Diário de Pernambuco, mas aí começaram os problemas, né? Um deles é que os nossos vencimentos à época estavam na faixa de 40% que ganhavam juiz. O governador da época, o doutor Arraes, não tinha, assim, uma visão muito boa do que era o Ministério Público no passado, por conta de Revolução de 64, da atuação do Ministério Público. Ele tinha uma imagem totalmente deturpada do que era o Ministério Público. E do meu mandato, eu passei quase 10 meses negociando, tentando ver como é que nós tirávamos o Ministério Público daquela situação caótica, e não conseguíamos nada, até que houve um pequeno aumento que foi dado ao Ministério Público, e, posteriormente, esse dinheiro foi retirado da nossa conta, inclusive do Banco da Paraíba, onde nós recebíamos. Os aposentados, né? Lembra disso? E aí eu fui Paraiban, Renato, isso mesmo. Paraíba. O Banco do Estado da Paraíba, né? Chamava Paraiban. Paraiban. E aí eu digo, eu vou representar o Banco Central, não faz isso, não sei o quê, representamos. Porque enquanto não tinha nada para dar ao Ministério Público, se dava subsídios aí a indústrias, o SWAP, essa coisa toda, e derrubamos uma lei da época do governador lá no Supremo, através de uma representação que houve, e aí realmente as portas fecharam. 10 meses negociando, nada, não tinha conversa, não éramos recebidos por ninguém, recorremos a um grande amigo do governador Miguel Arce, que foi o doutor Paulo Cavalcante, muito solícito com a sua filha, a doutora Magnólia, e nos recebeu muito bem, foi encaminhado, depois ele me chamou e disse, Renato, ele realmente não quer conversa, a coisa não funciona bom. Então, chegou a um ponto em que, em outubro de 95, 168 associados no auditório do SENAC, nós estávamos presidindo aquela assembleia, 90 associados disseram sim, 78 disseram não. Ora, se você para entrar numa greve por unanimidade já é uma coisa complicada, com a classe dividida, você imagina o que é que nos esperava, né? Começam a greve, começam as tratativas. Eu antes tive o cuidado de falar com o presidente do Tribunal de Justiça, que à época era um ex-procurador-geral, o doutor Luiz Belém de Alencar. Conversei com o presidente da Assembleia Legislativa, com o presidente do Tribunal de Contas, e avisei a todos, olha, nós não temos mais o que fazer. Não é? Se é para não existir, e saiamos todos de cena, e se acabe com o Ministério Público de Pernambuco. Sempre
100% de adesão à greve, não houve absolutamente. Tem um depoimento importantíssimo de um colega em estágio probatório, André Silvani, que votou pela greve. Isso está na revista aí da associação. E essa greve demorou 33 dias, um tempo até simbólico. E eu me preocupava com Rosana Grimberg, com a Adriana, com o Manuel, com o Gildo, com o Gustavo, com todos os colegas que fizeram parte da associação, Adriana Fontes. Como é que vamos sair desse impasse? Tínhamos o apoio nacional, todas as associações do Ministério Público apoiavam. Nós não resolvimos. Só acrescentar alguma coisa assim, você passa para você despercebido, é que fizemos um trabalho, Renato, justamente, todo o nosso grupo, fizemos um trabalho junto à OAB e várias organizações não governamentais. O pessoal do Gajó se engajou na batalha, porque nós sabíamos que a paralisação do Ministério Público ia criar um problema, principalmente a nível para advogados, e de atingir toda a sociedade, apesar dessa. Né? Então, nós fizemos esse trabalho e a greve, quando deflagrada, ela veio com apoio e solidariedade de várias organizações não governamentais, inclusive de OAB, GAJOP. Então, 33 dias procurando sair da Brasília, aquela coisa, tá, nada. Um belo dia, estávamos à tarde da noite, tinha um colega aí do Sul, não me recordo de onde, visitando Pernambuco, estávamos ciceroneando, eu e o Gustavo, e aí fui chamado, olha, tem uma reunião com você mais tarde na Secretaria de Justiça. Gustavo foi com o colega para Olinda jantar, e eu fui para o casarão da Secretaria de Justiça na Rui Barbosa, lá, volta de 00:30, um negócio meio lúgubre, e estava o deputado Pedro Eurico, que era presidente da Assembleia Legislativa, o secretário de Justiça, doutor Roberto Franca, e o secretário da Fazenda, que era o doutor Eduardo Campos. Olha, de bate pronto, sem maiores introduções, como se resolve esse impasse? Eu digo, é isso que eu estou buscando, é isso que nós estamos buscando. Eu digo, olha, que nos dê autonomia financeira, entendeu? E que a partir de agora nós possamos gerir o nosso dinheiro, vamos falar de maneira... o secretário de Justiça, que sabia que toda a folha, todo o pessoal do Ministério Público, que era da Secretaria de Justiça, me perguntou, como é que você vai fazer isso se você não tem pessoal? Eu digo, olha, o que nós vamos fazer e como vamos fazer é um problema nosso, vamos resolver Renato, depois. Pois não, Laís? Pequeno à parte, eu era secretária-geral na época, então foi uma loucura, porque concomitante a toda essa guerra, a Procuradoria entrou com um mandato de segurança também contra o governo do Estado. E quando isso foi resolvido e veio do dia para a noite, foi enlouquecedor, porque a gente teve que gerir a folha que ninguém podia deixar de receber no mesmo mês para o mesmo mês. Quando há uma mudança de sistema da folha, a gente passa normalmente 3 meses rodando em paralelo para ir corrigindo as distorções. E não teve. Foi muita reza pegar esse dinheiro. A gente que, na época, só para uma pequena observação, a gente recebia, à época, 25 mil cruzeiros ou cruzados ou qualquer coisa, e, de repente, a gente começa a receber, no dia seguinte, o 10º todo para gerir. Foi um dos maiores desafios que o Ministério Público... Isso foi uma luta de várias frentes, com vários atores. Os colegas, tanto o Gustavo quanto o Renato, tiveram uma função muito importante, mas também José Tavares e toda a gestão do Ministério Público. Porque aí a gente se deu as mãos e, graças a Deus, conseguimos nos tornar independentes. Ô, Renato, me permita, num momento como esse, não pode ser diferente, tem que ter a união mesmo da gestão com o movimento classista, com a associação, para defender a nossa autonomia financeira, finalmente. Renato, pode prosseguir.
Não, foi exatamente, Laís. Eu ia chegar no papel do doutor Zé Tavares, na atuação do doutor Zé Tavares, que era o respaldo. Eu me recordo que uma das propostas era que, como todo o Ministério Público estava fechado, a Procuradoria-Geral também deveria fechar. E numa conversa com ele, eu digo, olha, o senhor é o único que não pode fechar, porque se o senhor fechar, o Ministério Público deixa de existir. E ninguém tem medo do que não existe. Exatamente. Então, eu digo, o senhor fica no seu gabinete. Muito bom. Excelente. E nós fechamos o resto. Tá? E é uma coisa que a gente tem que trazer para os dias atuais, é que em momento de crise, todo mundo tem que dar a mão. Verdade, Laís. Se a gente começar dividido dentro de casa, a gente não tem a menor força para os grandes ataques externos. Eu acho que as grandes conquistas é uma reflexão de união para ser realmente vista e pensada. Verdade. Concluída a reunião, o secretário da Fazenda, que era, na verdade, quem mandava mesmo, entendeu? Sempre o secretário da Fazenda é a pessoa forte do governo. Tá bem, doutor Renato, então pronto. A partir de amanhã, o do Odeste do Ministério Público está à disposição do Ministério Público, o senhor faz com o Procurador-Geral, faz com ele o que quiser. Aí alguém disse, e o aumento? Eu digo, o aumento nós vamos resolver da mesma forma como o Judiciário resolvia, que era um despacho do Procurador-Geral, do Presidente do Tribunal e do Procurador-Geral, isso a gente resolve. Se o atrasado, eu digo, olha, o atrasado nós vamos conversar depois. E fomos buscar o atrasado anos depois, mas naquele momento saímos da reunião, convocamos uma outra assembleia, compareceram 100% dos associados, só 2 que estavam hospitalizados. E a greve foi encerrada e nós fomos entregados, doutor Tavares. Me lembro que pedi, a insegurança e a desconfiança era tamanha que eu levei o secretário de Justiça, doutor Roberto Franca, para que ele dissesse na Assembleia de viva voz que o governo realmente estava aceitando um acordo e fazendo um pacto de respeito com o Ministério Público. E alguns colegas disseram que ele foi muito corajoso, porque depois de 10 meses chegar alguém do governo lá, ele ficou com medo, ele próprio disse, será que eu tenho o senhor? Você vai, vamos lá. E fomos bem recebidos, todos os colegas, estava encerrada a greve, o doutor Tavares recebeu o 10º e estava aí garantida a autonomia financeira do Ministério Público e meu mandato se encerrou, evidentemente, sem que eu pudesse fazer absolutamente nada, a não ser administrar dezenas e dezenas de assembleias. Renato, muito obrigada por esse resgate. E, enfim, depois também estruturamos administrativamente e fomos crescendo até chegar onde estamos. Mas, enfim, Laís, uma mulher na presidência da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Laís, e foi na sua gestão que houve a aquisição desse casarão magnífico aqui da Benfica. O que hoje, Laís, você conclui em relação a essa aquisição? Que benefício trouxe para a nossa classe? Deluzia, é um prazer e eu realmente parabenizo você por essa ideia e essa mesa redonda, e porque é muito importante a gente lutar para o futuro, mas conhecendo as lutas passadas, né? Quer dizer, esse resgate que Gustavo e Renato fizeram, que eu me proponho a fazer agora, o mais rápido possível, mas quero lhe parabenizar realmente por essa iniciativa e cumprimentar, dando um abraço carinhoso, lastimando que a gente não esteja próximo para que esse pudesse ser físico. Um abraço em cada um de vocês, colegas. Gustavo, Renato, Valdir, Brainer, Salomão, Marquinhos, Norma. Eu acho que eu falei de todos que estavam aqui, fora em você, Deluzzi. Mas olha, Deluzzi, eu quero começar dizendo o seguinte. Em 1998, eu fui instada pelos colegas, um grupo grande de colegas, com a chapa que se chamou Reunir o Ministério Público. O que Renato fala é essa coisa da greve que teve uma importância, o movimento de força do Ministério Público, mas existiram muitas fraturas, um pouco de fraturas internas,
e estava muito assim, aquele grupo de lá, aquele grupo de cá, como até o Ministério Público é muito interessante, né? Tem muito dessas coisas. E sobre o lema de reunir o Ministério Público, me instaram a ser candidata a presidente, e foi quando o Valdir foi primeiro vice-presidente, e nós fizemos um grande grupo. E sim, eu fui a primeira mulher, o que me causa espanto, porque à época nós tínhamos 46 para 96, 50 anos de associação, com mulheres brilhantes que tinham me antecedido, e nunca tinha havido. Mas eu não quis basear a nossa campanha no fato de ser a primeira mulher, porque eu acho que na hora que nós somos membros do Ministério Público, independe se é mulher ou homem, o que tem que ter é fluidez de que as pessoas que podem, que têm condições de assumir esse munus, o façam, né? Claro que muito me honra ter aberto para pessoas como você e como Norminha, que não está aparecendo aí, minha querida amiga também, nossa querida amiga, grande colega e companheira. Claro que muito me honra ter aberto isso, mas isso não podia ser o mote principal. E nós atuamos, o que foi a nossa visão, entramos pensando na tríade dos interesses da associação, que é defender o Ministério Público, defender o associado e promover a sua confraternização. E buscamos fazer isso de todas as formas, tanto que no primeiro mandato nós instituímos os encontros mensais da associação naquelas sextas-feiras, onde todo mundo, depois do trabalho, ia tomar um esquinho, conversar, se encontrar com os colegas, tentar realmente unir esse público. Também naquela ocasião, nós instituímos o serviço de médico de família, com a figura do doutor Aderbal, que, graças a Deus, deu tão certo e vem nos acompanhando há tanto tempo. E aquele espaço físico, ali no edifício Bituri, que tinha sido um grande avanço, inclusive referido por Renato. No outro momento, ali já não cabia mais a nova visão de associação que nós tínhamos, que era uma associação que aparecesse para os outros, para causar. O que a MPPE é tão importante, tem uma sede importante, e isso é uma visão também de marketing, de divulgação da instituição, e que coubesse as ações que a gente queria fazer. E como fazer isso? Como arranjar dinheiro? Descobrimos que tinha um pecúlio antigo, e muito antigo, que todo mundo descontava todo mês um percentual, e quando a pessoa morria, ganhava um salário mínimo a família, ou seja, pagava-se muito, né, Valdir? E não se recebia nada, a família não recebia nada. Não tinha mais como a gente dividir isso, e esse dinheiro dava para comprar uma sede. Levamos para uma associação, para uma Assembleia Geral, toda essa explicação, e tivemos a autorização da Assembleia para comprar a sede. Assim, já no segundo mandato, nós conseguimos comprar essa sede. E como foi? Nós tínhamos procurado várias sedes, aí uma graça. Tínhamos achado uma casa aqui na Madalena que, na linguagem popular, não amarrava a chuteira da nossa sede. E aí eu olhei, era de um usineiro. E eu fui lá falar com o corretor, acompanhada da colega Rosemary. Quando chegou lá, eu com o dinheiro todo importante, porque tinha o dinheiro todinho para pagar à vista, a pessoa me disse, eu disse, olha, nós queremos comprar. O homem, assim, bem machista, aí eu senti que eu era mulher, bem machista, me olhou, já achando muito estranho, né, tá tratando do negócio de uma casa de 250 mil com uma mulher, com duas mulheres. Ele disse, pois não. Eu digo, olha, nós nos interessamos pela casa. Ele disse, pois não, o preço é 250 mil. Eu digo, tudo bem. Nós queremos pagar à vista. Que desconto o senhor me dá? Ele disse, não dou desconto nenhum. Eu digo, muito bem. Se o senhor não dá desconto, eu vou levar o assunto, vou conversar com a minha diretoria e darei uma resposta ao senhor. Aí o homem olha para mim e faz assim, você pode levar para onde você quiser, mas a minha resposta é essa, só fica nos 250. Aí eu olhei para ele e disse, meu amigo, vamos fazer um negócio?
No seu negócio, o senhor administra. No nosso, administramos nós. Muito obrigada, viu? Darei resposta. Claro que eu nunca mais olhei para a cara desse homem e joguei uma praga que demorasse um ano para ele vender. Estava em época de inflação, ou seja, ele perdeu um bocado de dinheiro. Mas o que é que acontece? Passando por ali, o corretor disse, tem essa casa velha aqui, mas não vou nem lhe mostrar. Eu digo, qual? Essa? Eu quero ver. Ele disse, Laís, é uma casa que tem montes de herdeiros. Eu quero ver. Entre. A casa estava destruída. Estava horrível. Aí trouxe a diretoria. Peguei um irmão meu que é engenheiro e digo, olha, vai ver se a casa vai cair. De graça, trabalho de graça para a irmã, vê? Aí ele disse, não, a casa tem estrutura. Claro que vai precisar de reforma. E aí, agora os documentos. Eram 8 herdeiros. E a gente fez o seguinte negócio. Nós tínhamos dinheiro todo. Nós damos 30 mil de entrada e temos emissão na posse na hora. Com tais de tais documentos, a gente dá mais tanto e mais tanto. O resto, 50%, a gente dá na escritura, com juro de poupança. O tempo que demorar, se for 1 ano, ou 20, ou 30, não tem problema. A gente já estava dentro. Com 6 meses, a casa estava estruturada e entramos em reforma e conseguimos, sim, dar um espaço que possa congregar o Ministério Público, dar dignidade, chamar a atenção. Então, eu acho que isso não foi uma vitória exclusiva minha, nunca, de toda a diretoria que pensava igual, e tudo com aprovação da classe através de assembleia. Procuramos agir de outras ações também, então tive a graça, ela foi inaugurada no ano do Congresso Nacional do Ministério Público, que nós trouxemos aqui para Pernambuco, e para a inauguração da nossa casa, foi convocada uma reunião da CONAMP aqui, e teve praticamente a unanimidade de todos os presidentes nacionais. Então, eu acho que foi uma coisa que valeu a pena, e graças a Deus que é uma coisa que continua valendo a pena. Uma casa histórica, uma casa que nos acolhe. Isso e eu vamos ratifico, para Laís. outros desafios. Agradecemos demais esse seu testemunho, viu? Essa casa é um segundo lar para todos nós, não é? Que trabalhamos aqui, que usufruímos, né? Momentos de lazer. Aqui fazemos saraus para os aposentados, nossas confraternizações. Quando tudo isso passar, esse momento de pandemia, nós vamos voltar a nos reunir aqui no Casarão da Benfica. Muito obrigada, Laís. Foi uma excelente aquisição. É um grande patrimônio do nosso órgão de classe e um grande patrimônio histórico-cultural que nós zelamos com muito gosto. É um exemplar maravilhoso da arquitetura neoclássica. Nós agradecemos por esse presente para a classe, que é o nosso casarão. De nós para nós mesmos, né? Para nós mesmos. E agora, prosseguindo com a nossa roda de conversa, nós temos o colega Valdir. Valdir, o que é que você gostaria de destacar, Valdir Barbosa, o que é que você gostaria de destacar da sua gestão na presidência do nosso órgão de classe? Valdir. Beluzi, antes de mais nada, eu gostaria de transmitir os parabéns que nosso procurador-geral Paulo Augusto manda para todos nós da associação, né? Pela passagem do aniversário da associação, hoje foi aniversário do Ministério Público de Pernambuco e também da Associação do Ministério Público de Pernambuco, né? Então, Paulo Augusto pediu que eu transmitisse esses parabéns dele para todos os associados, na pessoa da presidência, né? E assim dizer que eu preferi ficar ouvindo, porque é muito interessante isso. Está passando, até agora, passando um filme na minha vida, desde que meu pai, que era juiz, num evento da Associação dos Magistrados, encontrou com o Gustavo Lima, né? E Gustavo falou para ele, né? Teu menino está formando, ele falou, está terminando. Ele vai ter concurso no Ministério Público. Fala para ele fazer. E eu fiz o concurso através dessa chamada de Gustavo, né? Não sei se o Gustavo sabe dessa passagem, né? E cheguei aqui, né, no Ministério Público, né? Nós trabalhávamos juntos lá na Vale de Trânsito. Né? De Trânsito, exatamente. E foi através de uma chamada sua que eu vim parar aqui, Gustavo. E me senti realizado, né? E você falando, Renato falando, Laís falando, né?
lembrando aqui de tantos nomes que eu vi aqui, coisas bem antigas, Marcelon, né? Valdir Bitu, tanta gente aqui, né? Tavares, Nelson Souto, Maíla Penda e tantos outros. Se eu for parar aqui, vou acabar esquecendo outras pessoas e vai ser constrangedor. Mas, assim, é muito interessante. É a história viva, né? Eu estava lembrando daquela galeria de fotos que tem no salão principal da associação, e, para mim, agora, eu percebi o sentido daquilo tudo, né? Não são apenas fotos na parede, são histórias, né? Cada um daqueles presidentes ali trouxe uma contribuição para o que é a associação hoje, né? Então, realmente, aquela galeria é a tradução do que cada uma, de cada gestão, porque não, a gestão está lá, a foto do presidente, mas não é só o presidente. Tem todo um grupo por trás para poder realizar todas aquelas propostas, aqueles sonhos, aquelas vontades, né? Nem tudo a gente consegue fazer, mas todos, ao seu modo, ao seu tempo, deram a sua contribuição para a associação, né? No tempo que eu fui presidente, foi um tempo diferente, um tempo de transição, né? Aquelas lutas por salários que eram muito complicadas, né? Os magistrados tinham aumento e a gente ficava correndo atrás, conseguia um aumento 2, 3, 4 meses depois, abrindo mão dos atrasados, era tudo um problema sério. Logo depois que eu assumi, um pouco antes, não é bem agora, vieram os subsídios e a coisa, então, deu uma melhorada, né? Depois que consolidou a resolução do Procurador-Geral, então essa parte de remuneração ficou muito fácil. Mas eu ainda acompanhei, ainda fiz visitas muito com o Laís, né? Pelo Laís também, na vice-presidência, a deputada, pedia, lembra, Laís? Aquilo ali era bem xaroposo, né? O pessoal não queria nem receber a gente, era muito chatinho. Mas aí a gente foi batendo de porta em porta, com um sorriso, abrindo, Laís, eu lembro que você fazia, nós temos que ser sérios, mas não sisudos, né? Lembra disso, Laís? Essa luta continua. Assim, essa luta é permanente, né, Valdir? É demais. Aí na minha gestão eu passei pela reforma do judiciário, risco de perda de paridade, de isonomia, de tanta coisa, né? Aí veio a reforma da Previdência, outra luta grande, né? Na CONAMP a gente teve um episódio muito interessante que foi a união dos estados do Nordeste, 9 estados, e sempre elegia o pessoal do Sul, do Sudeste, né, de Minas, por ali vai, e a gente se juntou para eleger um presidente nordestino, um cearense, João de Deus, né, e foi uma luta muito interessante, e no final muito bonita, né, a união dos 9 estados do Nordeste acabou conduzindo a eleição para eleger um nordestino, foi muito interessante. Mas, assim, o que eu me lembro mais, que a gente focou mais na nossa gestão, foram 2 coisas, resgate de pessoas, unir a categoria e interiorizar as ações, né? Fizemos muitos eventos no interior, levamos serviço para o interior, trouxemos associado do interior para cá, é até engraçado, eles reclamavam muito que os eventos eram sempre em Caruaru ou Gravatá, ele trouxe o evento para a praia, em Porto de Galinhas, e foi bem interessante que houve uma reunião da CONAMP, do Colégio de Procuradores, de Corregedores, onde saiu a tal carta de Pojuca, né? E foi uma época muito interessante, muita movimentação. Foram 2 anos, eu me propus a não sair para a recondução, e é uma riqueza isso tudo, né? Eu até estava aqui pensando, Delúcia, que era interessante que a gente pudesse fazer isso com mais frequência, e assim, eu acho que se nós tivéssemos nossos colegas juntos da gente agora, que participaram das diretorias, né, Laís, né, Renato, Gustavo? Ótimo, era importante. Brian, né, estivesse conosco agora para repartir essas emoções, né? Quanta coisa aconteceu a cada 2 anos de cada gestão, né? Aquelas que se repetiam, como a de Gustavo, né? Gustavo dizer que nós éramos os menudos. Eu acho que a turma da gente era da turma da Xuxa, se eu não me engano. E foi aí, são muitas histórias, né, Lúcia? Muitas, eu sei assim, disso, Valdir. E a gente vê na atual gestão e nas que passaram também o reflexo disso, né? Porque é uma construção feita a cada tijolinho, não é? E aquilo se consolida, mesmo, e se repete, né? E traz essa tranquilidade, essa força para a gente continuar lutando, né? E é por eu isso acho que deveríamos ter mais encontros como esse, né, Lúcia? Para reunir toda essa experiência, né? Essa vivência. Hoje, olhando para trás, a gente vê que poderíamos ter feito tudo de forma diferente, mas era o que nós tínhamos, né? Era o nosso sentimento à época e foi o que nós fizemos. Mas valeu a pena, não é? Construí muitas amizades, né? Aqui são todos meus amigos, né? E fico muito feliz de ter participado disso, né? Valeu a pena. Obrigada, mesmo. Valdir. Eu espero que essa história continue de sucesso para sempre, de luta pela nossa instituição, não é? E de carinho, de amor, de reunião, não é, Laís? Com todo mundo. Tá. E essa casa tem todo esse simbolismo. Eu espero que
em breve nos libremos dessas restrições do coronavírus, né? Para que a gente possa novamente estar aí, num dia como hoje, aniversário da associação, relembrando todo esse passado, essas histórias, olhando para o futuro, né? E Exato. nos confraternizando, nos abraçando, né? Curtindo, brincando, vivendo a vida. Não tenha dúvida. Eu só tenho a agradecer esse seu depoimento. Pela oportunidade, Deluzzi, eu quero deixar a todos os gaspentos. E tenha certeza que todos vocês são inspirações. Para mim, que estou aqui nessa cadeira, e para todos os colegas e as colegas. Tenham a certeza disso. E esse momento é importante justamente para que se compreenda a importância que vocês tiveram, não só na construção da história da nossa associação, mas do próprio Ministério Público de Pernambuco. Porque a gente não visa só a defesa das nossas prerrogativas e direitos, mas também a defesa e o fortalecimento do Ministério Público de Pernambuco. Essa é a realidade. Aqui o pessoal da produção já está pedindo, acelera. Porque é muito gostoso esse momento, essa conversa. Mas vamos tentar, vamos ver como podemos objetivar, porque nós temos agora a querida Norma Salles, a segunda mulher na presidência da associação e hoje, por sinal, integra a nossa comissão de mulheres da AMP. Norminha, com você, faça seu registro. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Norminha. Será que eu posso ficar para a próxima? Que eu estou com uma coisinha urgente aqui em casa. Não tem problema, Norma. Fica tranquila, a gente compreende. E faz parte, inclusive, dessas novas ferramentas. Não só problemas técnicos, mas também não é? Domésticos. Não tem colocar problema. Alguém na minha frente aí não eu se preocupe. Ao fim, nós compreendemos perfeitamente. Fica à vontade, Norminha, para se retirar. Inclusive, nós vamos lançar a De Fato, claro, no final do ano, fazendo um resgate de todos esses eventos em comemoração aos 75 anos. E a gente vai atualizar esses 5 anos de história. Deluzzi, mas ela também. Salve equívoco, ela pode falar daqui a pouco. Ela só pediu que passassem outros na frente. Então vamos adiantando a palavra, Norma. Obrigada, Laís, pelo esclarecimento. Vladimir, meu amigo, com você a palavra. Faça o registro do que mais me marcou. Tudo bem, Vladimir. Consegue ouvir, Vladimir? Tá sem som, Vladimir. Você tem que ativar o som. À esquerda. Embaixo à esquerda, Vladimir. Conseguiu, Vladimir? Eu acho que Vladimir está com um probleminha técnico. Vlad conseguiu, embaixo à esquerda, que você liga o som. Você está desligando o vídeo, é ao lado. Ao lado onde tem o microfone. Talvez ele esteja com problema feito o meu. No meu não aparecia nem. Provavelmente. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Vladimir tenta, ativar o som, vamos prosseguir. O próximo, Geraldo não pôde comparecer ao evento virtual, mas nós temos aqui o nosso querido Salomão Aziz. Salomão, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, até anotei. Você enxerga que em Pernambuco precisamos participar mais da luta classista, convidar novos e antigos colegas para participarem do debate para fortalecer o Ministério Público, principalmente após tantas ameaças sofridas nos últimos anos? Minha cara presidenta Deluzzi, boa noite. Boa noite aos meus queridos ex-presidentes da MPPE, Laís Teixeira, Norma Salles, Valdir Barbosa, Vladimir Acioli, Gustavo Lima, Renato, não sei se faltou alguém, Marcos Carvalho, né, que estão aqui presentes hoje, nos dando a honra de prestigiar esse evento. Bem, eu diria que sempre é importantíssima a luta classista, até por esse depoimento histórico, né, que nós tivemos o prazer de ouvir hoje, né, de Gustavo, de Renato, fazendo esse resgate importantíssimo, né, do papel da associação. E veja que coisa, já estava previsto na Constituição de 88 a autonomia administrativa do Ministério Público, né, foi preciso uma greve para se obter isso, algo que era uma norma constitucional de eficácia plena, inclusive, né,
Então, a importância da associação, de estar lutando por esses temas, né? Hoje em dia, a gente vive, se a gente for fazer, eu vou tentar ser breve, porque tem outros colegas para falar, né? Mas, assim, a gente vê que a necessidade da gente ter, cada instituição ter o seu papel. Veja só, a procuradoria, ela é muito importante, muito. Mas tem lutas que só a associação pode travar. É importante a gente deixar claro isso, né? E não é, isso é independentemente de quem esteja na associação, né? Porque a associação, ela precisa ter essa mobilidade, essa independência, né? E está no estatuto, a Associação do Ministério Público de Pernambuco. Veja só, a Laís trouxe também um resgate importante, quando ela falou do congraçamento, que tem esse papel, a associação, ela tem de fato, né? Valdir falou agora há pouco da importância de interiorizar, né? A gente até na nossa gestão procurou fazer isso, quando a gente fez o Congresso Estadual, em Garanhuns, foi algo que até alguns colegas questionavam, mas vai fazer lá? Eu disse, não, a gente vai fazer em Garanhuns, né? É importante que seja lá no Agreste, faz tempo que a gente não tem um Congresso Nacional lá, e a gente precisa estar todos unidos, né, com o mesmo objetivo. Então, assim, a associação tem esse papel de congraçamento, né, mas é importante deixar claro o seguinte, está no nosso estatuto, não sou eu que estou dizendo, o primeiro objetivo da associação está lá, na linha A, é lutar pelos interesses gerais do Ministério Público. Então, a associação ela tem essa mobilidade. Por isso que, vez ou outra, e faz parte, não é? É claro que o diálogo sempre é o melhor caminho, sempre, se a gente puder estar sempre de mãos dadas, Procuradoria-Geral, Corregedoria, Associação, mas é necessário ter um órgão isento para lutar pelos interesses dos colegas, porque ninguém é dono da verdade. Às vezes, uma ou outra posição pode ir de encontro aos interesses dos colegas, e é importante ter uma associação lá para fazer essa defesa. Na nossa gestão, a gente vivenciou esse lado também, acho que vivenciamos os dois lados. A questão do congraçamento, a gente procurou, fizemos alguns eventos no interior, não só o congresso, a gente fez alguns eventos, né, que não era só um jantar com os colegas, a gente fazia uma palestra, mas levávamos também o médico da associação, a nutricionista que a gente incorporou na nossa gestão, seguindo o exemplo de Laís, que introduziu a questão do médico, que até hoje nos serve também, doutor Aderbal, né? A gente, na época, também começou com a nutricionista e também tentando estender esses serviços que são importantíssimos para o nosso associado, né? Então, assim, tivemos esse momento também, uma luta importante no CNMP, na questão de critérios objetivos, na movimentação da carreira, né? Os editais de designação, que hoje a Procuradoria-Geral aplica tão bem, né? Foram resultado de uma luta nossa. Não são lutas fáceis, não são. Esse movimento todo também no Congresso Nacional, que é também uma consequência, vamos dizer assim, dos novos tempos. Talvez aí Vladimir vai poder falar. Eu presenciei porque fiz parte da gestão dele, a luta que ele teve na época da PEC 37 foi uma coisa assim realmente que deixou todo mundo atônito, mas teve um lado positivo, porque ela uniu muito o Ministério Público Brasileiro e o movimento associativo, né? Isso fortaleceu bastante. E a gente também teve, porque eu peguei justamente, vamos dizer assim, a ressaca da PEC 37, e isso que você fala hoje já estava se começando. Vez ou outra vinha um projeto de lei tentando minar a autonomia, tentando desvalorizar o Ministério Público, com essa dificuldade histórica que nós temos, né? Principalmente após a emenda 45 de 2004, onde nós não mais elegemos representantes nossos, né, que estejam na ativa, né, enquanto outras carreiras fazem isso, e efetivamente esses representantes lutam por essas carreiras lá dentro, e vez ou outra é um projeto de lei que visa diminuir as funções do Ministério Público, né, ou pelo menos esvaziá-las. Então, assim, o movimento associativo é muito importante, né? Claro, sempre tem que ter uma ideia de diálogo, mas eu tenho certeza que cada presidente, né, e esse é um momento também de reflexão, deu o melhor de si, isso é que é importante. Essa diversidade que faz a MPPE é grande, não é? E que faz com que a gente comemore e tenha esperança de comemorar 70, 75, 80, 90, 100, 120 e aí por diante. Só para concluir, eu também, na nossa gestão, nós vivenciamos, tive também a honra, né, de comemorar os 70 anos da associação. Então, a gente procurou, fizemos um jantar, uma reunião da CONAMP, né, na época, aqui no Recife também, e foi algo também muito interessante, a gente homenageou os ex-presidentes, né, foi algo também marcante, juntamente com... Nesse dia também teve uma festa de São João muito especial, muito marcante, uma participação muito boa dos colegas, né? É verdade. Eu queria destacar, por fim, a diretoria que esteve conosco, foi muito importante, a gente teve o prazer de ter Roberto Brainer como
meu vice-presidente, né? Há outros colegas que nunca tinham feito parte da associação, como a Lana, né? Pessoas da nova geração, como Rafaela Vaz, Vanessa, Sérgio Roberto, da ala mais experiente. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa de luta. A gente viveu momentos também de tensão, não é, de expectativas, mas foi muito, muito legal. E a gente concluiu fazendo a eleição, né, que eu queria destacar por fim, que foi uma eleição muito disputada de Roberto Braga com André Felipe. Tivemos o prazer de eleger nosso sucessor, mas foi muito interessante porque foi a primeira eleição que fizemos de forma eletrônica, né, pela internet. Então, assim, na época os colegas diziam, rapaz, não faça isso, vai dar confusão. Mas eu já tinha estudado sobre isso, já tinha verificado que em alguns estados já acontecia isso, né, principalmente no âmbito dos ministérios públicos. E eu encampei essa ideia, a gente fez a reforma do estatuto, e a eleição foi um sucesso. Foi uma eleição que teve quase 100% de participação, foi 98% e alguma coisa por cento de votantes. Talvez tenha sido a que teve mais participantes na história, percentualmente, da MPPE. Não sei se teve alguma de 100%, é possível que tenha tido. Mas foi muito interessante, pelo menos na história recente, talvez tenha sido a que tenha mais. Foi muito interessante ouvir de colegas que estavam no exterior dizendo, olha, eu votei para presidente, estou aqui na Europa, mas consegui votar no meu candidato. Então foi muito bacana. No mais é isso, e eu agradeço a oportunidade de aprender com todos vocês aqui. Salomão, nós que agradecemos, somos nós que estamos aprendendo com você, meu amigo. E você sabia que a eleição eletrônica da associação foi uma inspiração para que logo no início da nossa gestão a gente levasse esse pleito ao PGJ. Estivemos em Brasília conversando com a doutora Fabiana, a PGJ do MPDF, e, graças a Deus, conseguimos trazer, inclusive, para o MPPR. Então, foi uma inspiração para todos nós, né? E como eu digo, é um caminho sem volta, a gente precisa avançar. Muito obrigada pelo seu relato mais uma vez, Salomão. Será que Vladimir já está com som agora, Vladimir? Consegue? Me ouvem? Perfeito, Vladimir. Eu vou pedir agora a você que faça um registro daquilo que mais lhe marcou no período que esteve à frente da AMPPE. Primeiramente, Deluz, eu gostaria de saudar todos os colegas que estão nos ouvindo, né, dar o meu boa noite também a esses grandes presidentes, né, com os quais eu aprendi muito, né. Devo, inclusive, o meu ingresso na luta associativa, no primeiro momento, a Gustavo, que me convidou para participar como candidato a conselheiro, que sempre foi uma pessoa que eu admirei muito e sempre tive em alta conta. E, na sequência, depois, de amizades que foram se fortalecendo ao longo dos anos, eu disputei uma eleição na chapa de Laís e aí permaneci por vários anos, a gente trabalhando junto e eu sempre aprendendo muito com ela e com todos os colegas. E sempre foram momentos assim muito enriquecedores, principalmente pelas amizades, né? Por você aprender na divergência, aqui e acolá algumas questões que não foram bem conversadas e por falta até de maturidade minha própria na época, mas isso faz parte do crescimento pessoal de nós todos, né? E aí, depois de, acho que quase 10 anos nas diretorias todas, participando ativamente, eu comecei e me assumi a associação exatamente no seu aniversário de 60 anos, né? E ali nós tivemos um desafio, assim, muito forte na época, que era exatamente o caso insolúvel do assassinato do colega Rossini. E eu acho que a associação ali, desde o trágico acontecimento, ainda com Laís à frente, a atuação muito firme do Procurador-Geral de Justiça na época, o colega Francisco Salles, foi um momento de muita altivez do Ministério Público e de muita união, infelizmente por uma causa trágica. Mas coube, no caso, a minha gestão e a dos meus colegas de diretoria, fazer exatamente a ponte entre a polícia e o Ministério Público que estava fragilizado naquele momento. E eu me orgulho muito, às vezes são coisas que não são divulgadas, né, até por N razões, mas de ter contribuído, inclusive, para a solução do caso.
materialmente, apoiando os colegas, conversando com todos os delegados que passaram pelo inquérito, mas, enfim, não restitui, né, a nossa perda, mas dá o consolo de que não fique um caso dessa gravidade, enfim, sem solução, né? E um outro evento que eu destacaria foi a consolidação de uma luta que começou lá atrás, né? Foi a luta histórica de todos os presidentes, que foi a nossa simetria com a magistratura. Estávamos ali, naquele momento, com uma defasagem salarial em relação aos magistrados de 37,5%. E conseguimos, dentro de muita dificuldade, resolver esse problema, né, junto também com a Procuradoria, com os colegas, todos que nos ajudaram nesse percurso. Tivemos, na sequência, eu acho que foi uma iniciativa exemplar, né, institucionalmente falando, que foi a instituição do assento e voz da associação nos órgãos colegiados. Foi uma proposta da gestão e foi muito interessante, porque eu me lembro que a nossa proposta veio no bojo da alteração da lei orgânica. Era uma proposta para incluir em lei a participação, e isso encontrou alguma dificuldade, por N razões. E eu me lembro de uma certa feita, eu conversando com o Renato, ele dizia sempre a mim: olha, Vladimir, a gente tem que ter cuidado com reforma legislativa na estrutura do Ministério Público, porque toda vez que nós abrimos uma discussão na Assembleia, podem ali injetar uma série de mudanças em detrimento da instituição. Então, a gente deve usar esse movimento só em último caso. E aí eu aprendi essa lição e nós ali, então, negociamos com os procuradores. Isso foi conversado, foi tratado, foi discutido, quebramos as arestas e resolvemos fazer como experiência. Vamos fazer por resolução. Era legislativamente, normativamente, era precário, e algumas pessoas diziam: isso aí é fogo de palha, isso é um tema daqui a um tempo, eles não vão vir mais para nenhuma reunião. E eu vejo hoje que, com muita satisfação, né, 15 anos depois, essa é uma situação consolidada, porque todos os presidentes que vieram depois, todas as administrações, se empenharam, participaram, e os próprios órgãos colegiados viram que era uma forma de interação muito positiva com os colegas, com a classe, com a associação, e a associação soube contribuir positivamente para as grandes discussões institucionais, né? Então, eu destacaria, e na sequência, eu tive muita sorte que eu tive Geraldo, que foi um colega que ajudou muito na presidência, Norma Salles, que todos conhecem, fenomenal. E depois da gestão dos dois, eu voltei novamente numa segunda gestão em 2012 e novamente tive a infelicidade de me deparar com o assassinato de um outro colega, que foi o caso de Tiago Farias, né? Que também foi muito doloroso, mas naquela altura nós já tínhamos ali uma expertise que permitiu, de forma mais rápida, construir soluções, né? Inclusive no âmbito policial, com muito apoio do chefe de polícia na época, que era o doutor Oswaldo Moraes, do secretário de Defesa Social, muitas reuniões, muita conversa, administrando insatisfações de lado a lado, e nós também aí conseguimos, né, dar uma contribuição positiva nesse processo todo aí de investigação. E também teve a luta, né, contra a PEC 37. E foi muito interessante, porque eu percebo nessa história aí de minha vida institucional no Ministério Público, eu já caminho para 26 anos de instituição, e eu vejo que foi exatamente nesses momentos de crise assim, mais avassaladores. Eu não falo aqui de luta salarial, que é muito importante, luta por prerrogativa, que é muito... Mas há um momento em que nós fomos feridos gravemente, no momento em que a instituição correu
grandes riscos, como foi o caso da greve na luta pela instituição do duodécimo, foi nesse momento que eu vi a classe mais unida. Foram nesses momentos de dificuldade em que soubemos superar as diferenças, sentamos à mesa, conversamos, construímos consenso, nos unimos, resistimos. E eu vivi momentos muito fortes, né? Aprendi muita aprendizagem, momentos assim emocionantes. Eu nunca vou esquecer a cena de ver o Congresso Nacional cheio de promotores do Brasil inteiro e aquela estrutura ali vibrando por pessoas que estavam reivindicando ali trabalho, né? Estava reivindicando a manutenção do seu espaço de atuação. Eu acho que eu vivi, ouso dizer, sem medo de errar, que eu vivi o momento mais bonito do Ministério Público brasileiro, né? Esse momento que tende a se repetir no futuro, e eu espero que saibamos nos reforçar e reconstruir essa resistência, que é muito importante, né? E para isso a gente tem que fazer um inventário das entregas que nós fizemos para a sociedade. Verdade, Vladimir. É a hora eu acho de trabalhar. Mostrar para a sociedade, né, as entregas, despertar nela a importância de que ela se junte a nós, né, em defesa dessas prerrogativas que não são nossas. Na verdade, as nossas prerrogativas, no primeiro momento, pertencem à sociedade e nos foram delegadas pelo Pacto Social de 1988, né? Exato. Eu me lembro, nessa luta pela PEC 37, teve um movimento que foi muito interessante, que nós buscamos o apoio da UAB. E havia uma resistência muito grande, e na época o presidente era Pedro Henrique, e ele foi muito franco comigo, disse, olha, no Conselho, Vladimir, é muito difícil passar esse apoio. Você topa fazer um debate com os delegados federais para a gente o Conselho definir isso no voto, na hora. O debate foi muito interessante, porque eu acho que o tema ali era tão carne viva, estava tão aflorado, que nós conseguimos virar essa realidade, né? E a OAB de Pernambuco, o Conselho aprovou por 28-3, salvo engano, foi 25-3, o apoio à PEC de combate à PEC 37. E a OAB daqui figurou, foi um momento muito bonito, porque somente Pernambuco, Paraíba e Maranhão, as subseccionais da UAB, apoiaram a nossa luta contra a PEC 37. O restante das outras seccionais do Brasil inteiro trabalharam pela aprovação. E alguns movimentos internos que nós conseguimos a ampliação da licença maternidade, das colegas promotoras, conseguimos a ampliação da licença paternidade, isso tudo construindo consensos com procuradores gerais que tiveram boa vontade, e eu vou citar aqui os nomes de Paulo Varejão e também de Agnaldo Fenelon, que sempre tiveram abertos à discussão, né? Houve um momento muito grave, que pouca gente sabe, na segunda gestão, na época do Dr. Fenelon, em que a Receita quis cobrar dos promotores e procuradores de justiça o imposto de renda sobre os valores recebidos da PAI e tal. Isso ia ser uma tragédia. Aí Fenelon disse, olha, se a gente for cobrar isso dos colegas, vai ter gente que não vai ter como pagar, e tem as pessoas que tinham mais tempo, né, ia pagar uma fortuna, né? Verdade. E havia um parecer da ATMA que realmente dizia, não, a oposição da Receita Federal está correta. E eu disse, Fenelon, nos dê 30 dias para construir um outro caminho. E havia um diálogo assim tão franco, né, e aberto, inclusive nos órgãos colegiados, que a gente conseguiu apresentar um parecer exatamente em sentido oposto. Revertendo e foi esse a situação, não é?
Vladimir, reverteu-se a situação. não tenha dúvida que o diálogo é fundamental e para que possamos, aliás, no Estado Democrático de Direito, nossos problemas nós realizamos através do diálogo. E o diálogo franco, um diálogo honesto, sem jamais perder a independência, não é? Com as demais instituições e vice-versa, mas que o diálogo é fundamental, é sim. Vladimir... E a lição, só para eu concluir, exatamente, de tudo isso, para a gente prosseguir. Que eu tirei, né, foi das amizades que você constrói, né, e às vezes até de pessoas que você nem é tão próximo, que militam em campo político oposto ao seu, e que por qualquer motivo não tem tanta proximidade, mas eu aprendi que às vezes o colega que milita em campo oposto, ele pode ser o companheiro, né, de amanhã. Exatamente. Eu acho que o grande mote de tudo é respeito, e eu acho que isso tem que prevalecer. Agradeço muito a oportunidade e saúde. Vladimir, senhora presidente, 3 segundos, pode contar. Exatamente isso. A política é a arte de somar, né? Não adianta você fechar seu grupo, não adianta, você tem que somar, você tem que procurar nos divergentes o mínimo que concorrem com você, para que você saia somando e, evidentemente, construa, entendeu, a maioria, porque, afinal de contas, você só faz política se você tiver a maioria. Agora, só na PEC 37 e em tantas outras, se nós não tivéssemos a sociedade ao nosso lado, se nós não tivéssemos a opinião pública ao nosso lado, não adiantava nós termos absolutamente ninguém, nenhuma autoridade, governador, senador, prefeito. É por isso, Salomão, e com todo respeito por quem pensa o contrário, eu sempre fui, sou e serei visceralmente contra a atividade político-partidária de promotor, de membro do Ministério Público. Eu acho que nós poderemos, o nosso maior aliado é a sociedade, e nós poderemos ter, entendeu, esse aliado ao nosso lado sem que façamos a política partidária, porque se a política partidária construísse instituições fortes, instituições robustas, instituições respeitáveis, as polícias seriam imbatíveis, e não o são. Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço a Renato e a Vladimir, né? Renato pela pontuação, Vladimir pelo excelente relato. E caminhando já para o final, nós temos mais 3 colegas, né, que irão se pronunciar. Não sei se Norma Salles já está presente para conversar conosco. Norma? Estou. Minha linda, posso falar maravilhosa agora. Norma. Com você, Norminha, por gentileza. Boa noite. Muito feliz por estar ainda na ativa, né, e poder participar como presidente, como ex-presidente, e dizer que sempre foi uma satisfação muito grande estar à frente da associação, seja como associada, seja como presidente, seja como diretora, né? Eu entrei no Ministério Público de Pernambuco em 90, né? Encontrei Gustavo, Renato, não é? Que nos recebiam muito bem, os colegas novos. A gente tinha na associação um porto seguro, né? Naquela época, todo mundo passava pela associação para saber as novidades, não é? Não era uma coisa muito fácil de você conseguir informação, né, era tudo muito difícil nas comarcas do interior, então a gente sempre que vinha a Recife ia na associação para saber das novidades. E o que eu me encantei na associação foi justamente a motivação de luta, sabe? Sempre nós fomos vistos como uma classe privilegiada, né, que tem um salário bom e tal, mas a associação nunca se deixou abater por isso. A associação sempre esteve presente na vida do associado, seja de forma lúdica, seja da forma de trincheira, né, para ir à frente nas lutas. E eu fui trazida, pega pela mão, né, por Bernadette Aragão, que é diretora de aposentados hoje, né, e nós viemos na segunda, eu acho que na segunda gestão não, terceiro, eu acho, de Laís, em 2004, eu acredito. E aí eu nunca tinha
participado de nada, né, de diretoria de associação, para mim foi tudo muito novo. E aí eu repito aquilo que o Vladimir já disse, que além das amizades e de aprender muito com todo mundo, mesmo que a gente não concorde politicamente com ela, a gente sabe que é importante esse aprendizado, reconhecer que a gente nunca sabe tudo, que a gente está sempre aprendendo. Para vocês terem uma noção, eu tinha um defeito terrível quando comecei na diretoria da associação. Eu achava que qualquer crítica ela era sempre destrutiva. Eu achava sempre que quem estava criticando é porque não gostava da gestão, não apoiava a gestão, e, no entanto, eu fui amadurecendo, aprendendo com Laís, aprendendo com Vladimir, aprendendo com meus colegas de diretoria, não é? E aprendendo que com essas críticas a gente cresce, a gente aprende, e a gente, muitas vezes, tira daquelas lições da própria crítica elementos... Eita, caiu. Elementos para a gente... não, eu caí. Estamos ouvindo. Estamos você Não, bem, Norma. Ouvindo bem você. Tá bem. Está ouvindo? Escutamos bem. Está ouvindo? Muito Pronto. Tá bem. Então, a gente... É que eu saí, né? Eu acho que eu saí. Não, saiu não, você Norma, pode permanece, falar. Norma. Escutamos Pois é, bem. então aí foi muito importante. Eu participava como associada Você está sempre. sem imagem. Me lembro muito, eu vou tentar retomar a imagem. Eu me lembro muito de um São João que Valdir fez em Caruaru e que a gente viajou, a gente fomos de ônibus, né? Nunca tinha ido para o São João de Caruaru, nós nos divertimos muito com Bernadette Aragão, animamos muito o grupo, motivamos muito o grupo, entendeu? Então, em outra gestão, em outra eleição, eu estava numa chapa diferente do grupo que Valdir apoiava, mas nem por isso nós ficamos inimigos, nem por isso nós não compreendemos a opção de cada um, entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Aprendi muito com todo mundo, aprendi e convivi com os aposentados, que é um privilégio, a gente poder conviver com os aposentados, porque a gente aprende muita coisa com eles, muita coisa, sabe? Inclusive a ser mais tolerante, a ser mais paciente, não é? Pela experiência de vida que eles têm para nos dar. E a pensar no futuro, não é, Norma? A pensar no futuro, porque todos nós seremos aposentados, né? Um dia, se chegarmos lá, né? E é um privilégio poder fazer parte. Eu gosto muito de dizer essa palavra privilégio em relação ao Ministério Público, porque a gente sabe como é difícil passar num concurso do Ministério Público. A gente sabe como é difícil o dia a dia do promotor de justiça, não é? Nós sabemos disso. Então, o bom é ter humildade e saber que ninguém pode fazer nada sozinho, que a gente precisa ouvir as pessoas, parar de juntar grupinhos, sabe, e achar que não precisa de ninguém, que é de uma geração mais nova e talvez não tenha nada a aprender com quem já passou, porque todos nós estamos sempre aprendendo nessa vida. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, não é? E eu, depois de ter passado por todas essas gestões que eu passei, de Laís, Vladimir, de Geraldo, sempre na diretoria, me dividindo entre o trabalho e a demanda associativa, eu vi que estava na hora da minha contribuição também, não é? Quando fui instada pelos colegas, eu resolvi, então, sair candidata. E foi, assim, uma satisfação muito grande para mim, porque eu aprendi muita coisa, participei de atividades, de repente, que a gente, como diretora, não participa e não carrega, né, a responsabilidade de decidir, de tomar uma atitude, às vezes até mais radical, não é? E aí, essa experiência eu pude fazer porque eu aprendi muito com Vladimir, eu aprendi muito com Laís, né? Eu aprendi muito com todos que passaram, a Renato, Gustavo, Valdir, todos eles a gente aprende um pouco. Então, o bom dessa vida associativa é que a gente conhece também muita coisa que a gente não queria conhecer. Por exemplo, essa história que Salomão falou, né, que o colega, que a associação é muito importante para as lutas. E é incrível como ainda tem colega que acha que não precisa ser associado, porque todas as conquistas que vêm para a instituição vira para ele também.
Eu não consigo entender isso, eu não consigo como é que alguém pode sair da associação no momento em que tem um diretor que ele não votou, um presidente que ele não votou, entendeu? Eu não consigo compreender isso. No dia que a gente conseguir fazer com que todas as pessoas compreendam que ser associado é participar de uma trincheira de luta, é ser honesto com a sua classe, com a sua instituição, é buscar sempre ser a melhoria da instituição, o crescimento da instituição, a valorização da carreira, sabe? E eu vou ficar assim bem mais feliz, né? Porque na minha gestão eu tentei trazer de volta muitos colegas que tinham saído, porque não concordavam com a gestão que estava atuando, e por isso, por aquilo. Tinha gente que tinha capacidade de dizer, não, mas é porque a associação a gente só tem 3 coisas: festa junina, festa de final de ano e uma agenda no final do ano, não é? É ser pequeno demais para não conhecer a grandeza. Não conhecer a história, Norminha. Não conhecer a história, não conhecer a importância, não procurar saber da importância que é. A gente participa de todos os momentos do associado. A gente está perto quando ele é agredido por alguma pessoa, por alguma instituição. A gente está presente no momento da dor. E na minha gestão eu não tive grandes demandas nacionais, porque essas eu já fiz parte na gestão de Laís e de Vladimir principalmente, né? Mas eu tive o cuidado com o associado, não é? Desde de ir defender no Colégio de Procuradores o auxílio alimentação, desde ir defender o colega de alguma irregularidade que alguém tenha apontado, ou alguma coisa institucional, injusta, entendeu? Desde feito formiguinha, fazendo trabalho de formiguinha, indo despachar com o procurador antes da reunião do conselho, para dizer o que a associação estava buscando e poder sentir de perto o que o procurador achava, se ia apoiar ou não, para começar a pensar o que vinha depois, o que ia fazer depois. Eu tinha esse hábito de chegar, Paulo Lapenda foi meu vice-presidente, sempre um companheiro muito, muito importante, que me acompanhou muito em todas as demandas, e a gente tinha esse hábito de chegar mais cedo para despachar com o procurador. Então, eu acho que cada um tem a sua característica, mas todos têm a sua importância na associação do Ministério Público. Todos têm a sua importância. E eu gostaria muito que esses 75 anos fizessem com que todos os associados, principalmente os que estão chegando agora, procurassem saber da história, da luta, como essa instituição chegou onde está, e abrir os olhos para o perigo que está chegando. O perigo está chegando. A gente lutou, a gente teve uma constituinte que reconheceu a importância do Ministério Público, mas isso está começando a querer desmoronar. E a gente precisa abrir os olhos. É a inflexão, não é, Norma? Isso. Agora, as palavras de Norma me faz lembrar Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Está batendo a porta as ameaças. É o momento de união. Nós temos 2 agendas, uma agenda interna, para tratar dos assuntos, né, dos nossos associados à MPPE, e a agenda externa junto à CONAMP, que também trata dos interesses dos associados da AMP e de todo o Brasil. É trabalho de domingo a domingo, Norma. Seu depoimento foi muito sincero, muito honesto, muito autêntico, de uma integridade ímpar, como só acontecer nos seus pronunciamentos. Peço que conclua, Norminha, para a gente prosseguir. Quer dizer que é um prazer fazer parte da associação. Como eu passei mais de 10 anos da minha vida dedicados à associação, não é? Então eu aprendi muito, ainda estou aberta para aprender com as novas gerações que virão. Dizer que eu serei sempre uma associada, ativa ou aposentada, mas que vou participar de todas as festas, de todas as reivindicações, de todas as lutas, porque não basta ser Ministério Público, tem que ser associado. Sim. Não é? Sim. Muito bom, Norma, muito bom você. Muito bom. E o risco parabéns agora... a todos. Obrigada, Norminha. Muito obrigada, Norma. Obrigada. Beijo. Enfim, vamos partir, né? Já partindo para o final, só mais 2 colegas. Agora, o querido Roberto Breiner
Brainer, que passa sempre passou essa imagem para mim de ser um ser humano muito aguerrido e muito íntegro também, Brainer. E aí eu já inicio também com uma pergunta. Nessa agenda dupla de lutas internas aqui, que esse contato direto com a gestão, com o PGJ, tratando dos assuntos internos, é praticamente diário. E com essas duas agendas aqui em Pernambuco e indo a Brasília, mudou alguma coisa na vida do promotor de justiça, Roberto Brainer? Ô, minha querida presidenta, que bom esse momento, né? Antes de responder a tua pergunta, eu queria mandar um abraço para todos os colegas associados, né, os presidentes que estão aqui, os ex-presidentes, aliás, né, e todas as diretorias que cada um deles conseguiram, né, formar, e que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, mas que Salomão lembrou bem disso, né? É um grupo de pessoas, né, que se dispõe a participar do movimento associativo, entendendo a importância disso, né? E antes de responder a tua pergunta, né, eu queria dar uma passada rápida pelas histórias que todos contaram. Veja, são 75 anos de movimento associativo. A gente vê aí desde Gustavo, passando por Renato, Vladimir, Norma, todos Salomão, todos contaram, né, momentos dificílimos pelos quais nós passamos. A gente sabe, foram muitas conquistas, muitas alegrias, mas também teve momentos de muita infelicidade. E eu acho que a gente, nesse momento de resgate desses 75 anos, a gente precisa lembrar também desses momentos que foram de dor, como foi a morte violenta de Aparecida, a morte violenta de Rossini, a morte violenta de Tiago, né? E a perda de alguns colegas, especialmente nesse ano que para nós foi tão difícil, né? A perda de vários colegas, e, em especial, né, eu gostava de todos que a gente perdeu. Todo dia a gente faz uma oração por eles, pelos familiares, mas eu queria lembrar um colega em especial, que eu acho que, para mim, representa muito desse espírito associativo, que é o doutor Israel Cabral, né? É uma pessoa que, assim, um ser humano de uma integridade incrível, de uma solidariedade enorme, né? Que sabia congregar, que fazia questão de estar ali na associação, de dar a sua contribuição. Brian, eu não conheço nenhum presidente que não tenha contado com o apoio, com a alegria e com a presença do colega. Verdade, Acho que não. Verdade. Um mês antes, ele já muito debilitado no hospital, Renato, só Brainer fazendo essa colocação, a gente notava que ele estava debilitado, mas ele fez questão de participar da reunião da diretoria e mandar um abraço para todos. Foi a última vez que a gente conversou com o doutor Israel, antes dele falecer. Doutor Israel era muito assíduo na associação, participava efetivamente, né? E dava contribuição, opinava, e, assim, para mim, ele representa esse espírito associativo que a gente precisa manter vivo, né? Eu acho que o sucessor dele é Sueldo. Mas é um exemplo de colega que passou a vida toda participando irmãmente com os colegas. Inclusive, né, Laís, das viagens, era tantas histórias que a gente poderia contar. Tantas histórias que a gente lembra, doutor Israel indo sertão adentro, acompanhando a gente, e Tavares brincando com ele. Ana Maria Tavares, Murilo Salgado. Quando alguém contava uma piada, ou eu queria dizer uma coisa mais forte, eu fazia: fecha os ouvidos, doutor Israel. Aí ele disse: eu estou ouvindo. E o sorriso, né? Aquela alegria, né? Isso é contagiante, né? Contagiante. Olha, uma viagem que ele fez com a gente e com o Paulo, você imagina o que ele ouviu, né? Todos imaginam, com o Paulo Lapena. Aí Tavares chegava para ele e fazia: ô Israel, tu não chega em casa contando essas histórias, não, que você não dorme nem na sua cama. Mas graças de Israel. Não temos mais doutor Israel, mas doutor Sueldo, toda tarde vem tomar o cafezinho conosco, de máscara, com toda a proteção, mas continua firme e forte, e é o nosso primeiro tesoureiro. Mas, Brainer, por gentileza, prossiga.
Pois então, respondendo agora especificamente a tua pergunta, né? Mas sem antes eu já ia esquecendo, né? A gente lembrei do doutor Israel e me passou agora pela cabeça uma parte da gestão, quando eu fui presidente da associação, né, que contei com o apoio de toda a diretoria para levar à frente esse projeto, que eu acho que marcou, foi aquele filme que a associação fez, né, que a gente intitulou de Curva do Tempo, uma homenagem, né, justamente a esse espírito associativo, as pessoas que construíram a Associação do Ministério Público de Pernambuco, né. Eu acho que isso marcou para mim, né, independentemente do esforço da gente estar, sabe, todo dia correndo e dialogando com a Procuradoria dentro da Assembleia Legislativa por conta de uma série de pautas difíceis para o MP, em Brasília, toda semana, mas, enfim, eu acho que isso, de fato, se eu pudesse deixar aqui uma marca, uma lembrança boa, a lembrança boa seria aquele filme, e tem uma parte que eu acho que é icônica, que é justamente a participação do doutor Israel. Sim. Mas respondendo, Deluz, a tua pergunta, eu acho que a gente precisa sempre acreditar na democracia e investir no diálogo, né? Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai realmente caminhar por uma via muito ruim, né? Eu fico feliz, né? E aí queria prestar essa homenagem a você também, minha presidente. Saber que a gente tem a pessoa certa na hora certa. Você tá conduzindo de maneira brilhante a associação, sem perder a firmeza, mas com muita leveza, para enfrentar uma tempestade que vem por aí, que, assim, eu quero estar errado, mas, infelizmente, a gente está vendo que essa tempestade ela se forma com um mandatário hoje no governo federal que a todo instante não cansa, ninguém sabe se vai cumprir as ameaças, mas que a todo instante ameaça a democracia. E ameaçar a democracia, na minha opinião, é ameaçar a nossa instituição também, né? Não cabe Ministério Público com aquilo que a gente acredita, com aquilo que com o espírito que a gente veio para essa instituição, de encarar algo que não seja um cenário em que você tenha o governo, a república, né, a serviço do povo, né, e dos seus interesses. Sim, então, assim, o desafio é enorme, mas o que eu posso dizer, e eu acho que você vai poder contar com todos os associados na defesa dessa trincheira. Que assim seja. Muito obrigada pelas palavras elogiosas. Eu sei que é fruto da sua generosidade para comigo, meu amigo, do seu coração, que eu sei que essa amizade, não esse carinho é recíproco. Sem dúvida, nós estamos cônscios, né, da grande responsabilidade que temos pela frente. Mas eu volto a dizer a você, que é inclusive um lema do nosso presidente Murrieta, que nós abraçamos. Podemos até cair, mas será em pé e lutando, junto com cada um de vocês, com cada associado e associada da MPPE e de todas as afiliadas da CONAMP, junto com o Ministério Público Brasileiro. Mas precisamos dessa consciência que é momento de unir forças, é momento de união e momento de também, ao mesmo tempo, que termos a serenidade para traçarmos as estratégias devidas nesse momento, mas também de força para cairmos em campo no momento da luta. O que está acontecendo é muito injusto, porque nós estamos pagando pelos nossos acertos e não pelos pequenos erros. E isso é que nós lastimamos muito, mas é da nossa natureza, enquanto membro do Ministério Público, ser aguerrido e jamais desistir da defesa da sociedade, porque nós estamos lutando por prerrogativas para nos fortalecermos, para garantir a nossa independência e prestarmos os melhores serviços para o povo brasileiro, para o povo pernambucano. A luta classista não tem um fim em si mesma. Ela visa justamente fortalecer a nossa instituição para melhor servir a sociedade.
Essa é a razão de ser do Ministério Público Brasileiro, do Ministério Público Pernambucano. Brainer, você é uma inspiração para todos nós, você sabe disso. Eu sempre tive um perfil muito técnico de assessoria, na promotoria, na direção da Escola Superior do Ministério Público, mas tenha dúvida que você, assim como cada um dos colegas e das colegas que aqui estão sentados, prestando esse depoimento, me inspiraram para assumir essa luta. Muito obrigada a cada um de vocês e ao querido Roberto Brainer. E, finalmente, chegamos, como ele é nominado lá na CONAMP, no grande Marcos Carvalho. Marcos, agora é com você, meu amigo, eu tenho uma pergunta também. Pelos seus 75 anos, a AMPPE reúne histórias de lutas e de conquistas muito importantes para a classe. Poderia destacar o que mais lhe marcou até aqui, como associado ou na sua visão de ex-presidente? A você com a palavra, Marcos, eu que fui sua secretária, né, e que aqui estou a convite também seu, nos traz um bom relato da sua grande missão, né, que você teve à frente desse órgão de classe. Minha querida amiga, é uma alegria estar aqui nessa live, né, tendo você como nossa presidenta. Gostaria de saudar os demais colegas aqui, os que estão nos assistindo, né, e as colegas e os colegas ex-presidentes e ex-presidentas. Me lembro que eu entrei quando entrei no Ministério Público, Laís, né, nos recebeu a todos, a minha turma e a toda do nosso concurso, lá naquela sala lá do Bituri, né, e hoje a gente vendo aí o nosso casarão, é um símbolo de todo o avanço mesmo, né, e modernização da nossa associação. E eu me lembro, né, interessante como as coisas se repetem, quando a gente entrava, viu, fazia até uma confidência aqui, Renato, Gustavo, a gente olhava assim e quando encontrava, não tinha como tirar o doutor da frente, né? Muitas vezes até os colegas diziam, não, rapaz, não precisa do doutor não, mas você vai demorando para acostumar o ouvido ali a tirar aquele doutor. E a gente na associação tive alegria, né, como Salomão e Brian também, de receber muitos colegas, né, desse último concurso. E aí eu acho também, né, Renato, os cabelos mais brancos também já geram uma intimidação também, e o povo sempre chamando de doutor, e eu, não, rapaz, tira o doutor, somos colegas, tal, e hoje até muitos já tratam... Os nossos, o meu, de Gustavo, são naturais. O teu parece que é artificial, não é? Agora eu tomei um susto quando Deluz começou a falar dos 75 anos, eu pensei que era de Marcos. Mas eu chego lá, viu? É um privilégio. Se quiser. Não, mas aí, e aí a gente vai tendo essa experiência, e a gente que gosta de política, acho que vai acompanhando, né, porque gosta, e aprendendo, e mesmo gostando, vai aprendendo na prática. Porque, naturalmente, a gente principalmente quando está fora da diretoria da associação, não entende certas coisas, né, até porque não está participando dos bastidores, pensa e comenta com os colegas que faríamos diferente, que aquilo não deveria ter sido feito daquela forma, e, na verdade, tudo é muito mais fácil quando você está fora, né? E aí, quando você senta nessa cadeira, né, e todos sentaram, né, Deluz está aí sentado, você tem a dimensão de que você está administrando aquilo ali para todos, né? Gente que pensa como você, gente que pensa diferente, que faz parte de vários grupos, e aí é que você, como se diz no popular, cai a ficha e você vê que tem toda uma dificuldade que você tem que trabalhar ali para buscar agradar a grande maioria. Eu tive uma alegria muito grande, e aí eu acho que Norma foi muito feliz assim, em lembrar, né, esse convívio com os colegas aposentados. A gente hoje está resgatando um pouco da história, e esse convívio, não é, Norma? A gente ouvia diretamente da boca desses colegas que participaram dessa construção do Ministério Público, né, que legaram para nós o Ministério Público, todo esse trabalho também além dos direitos dos colegas da ativa, né, de
manter o patrimônio que foi conquistado até hoje, o casarão, né, a casa de aldeia, né, a sede de aldeia, né, que belíssima, né, hoje mais do que nunca, muito concorrida, né, com esse isolamento, né, muita gente querendo fugir um pouco de suas residências para usufruir aquele local tão bacana. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, e até para a gente não se alongar mais muito, né, eu acho que a grande construção do movimento associativo foi essa estrutura que hoje existe em Brasília, né? A gente tem lá uma diretoria vigilante e nos últimos anos uma diretoria que trabalha em conjunto, né, com outras associações nacionais, né? Nós temos a Frentes e é um trabalho conjunto com a Associação dos Magistrados, com a Associação Nacional dos Procuradores da República, e isso, a gente percebe como isso fortalece a luta associativa. Eu me lembro, eu fui para a diretoria através do convite aí para compor a chapa de Breiner, né, que muito me orgulha, e eu acompanhando ali a luta, né, de Breiner nas viagens para Brasília, estava naquela primeira reforma da Previdência de Michel Temer, né, que ele tentou passar ali, e eu me recordo quando teve aquele vazamento da JBS, o Breiner estava em Brasília, a gente conversando com o Breiner, aí o Breiner disse, rapaz, no outro dia ele até comentou, a gente até saímos para o pessoal da CONAMP aqui para comemorar, porque vai dar uma travada no andamento da reforma, né? E são as coisas, os acontecimentos políticos que vão acontecendo até de forma inesperada, muitas vezes atuando a favor e muitas vezes atuando contra. Eu já peguei, Deluz está aí nesse auge, o rescaldo da Lava Jato, né, e a gente percebia ali os erros e os acertos também da operação, mas que ela tinha deixado muita mágoa pelo caminho em todos os espectros da política e que viria uma reação muito grande. E aí eu acho que aquela frase até já veio batida de Thomas Jefferson, né? Se ele disse, se o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Eu acho que esse legado do Constituinte de 88, mais do que nunca, merece essa eterna vigilância nossa, né? E da diretoria da CONAMP, do Conselho Deliberativo, das outras associações, porque está vindo, como a gente tem hoje mesmo, está aí a lei de improbidade, né? Toda uma série de reformas para dificultar a atuação da instituição, mas confio, porque os colegas estão atentos 24 horas ao que está acontecendo. Muitas vezes, por estratégia, não se pode estar divulgando o trabalho que está sendo feito, não é? Mas está sendo feito. As pessoas estão lá, né, deixando suas famílias, passando a semana em Brasília para lutar, para manter, né, aí esse arcabouço da Constituição de 88. E uma outra coisa que hoje, para mim, ficou bastante claro, até internamente mesmo, que as lideranças as próprias lideranças do Ministério Público, internamente, elas devem agir com estratégia e, sobretudo, de forma coletiva, porque eu acho que a história vem demonstrando que atitudes isoladas e mal construídas, mesmo que com boa intenção, terminam levando a retrocessos, né? E retrocessos que atingem a todo o Brasil. Muitas vezes, parte de determinado estado é mal construído e repercute em todo o Ministério Público brasileiro. Então, acho que, como já foi dito aqui, acho que por todos, eu acho que o momento realmente é de muita união e de caminhar de forma estratégica. E fazer aqui um agradecimento, né? Eu, como disse, entrei com... na época era Laísa presidente, a gente já estava naquela fase do concurso e acompanhava aí o trabalho de Renato, de Gustavo, e agradecer a todos os outros presidentes e as diretorias, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A diretoria daqui eu presidi, eu agradeço a todos, né? Em nome da vice-presidente Ivana, que me ajudou bastante, né? E você também, Deluz, e a toda a diretoria, e a todas as diretorias anteriores, né? Acho que estamos todos de parabéns pelo que foi construído
e vamos deixando para que, como disse Valdir também, os outros, né, os colegas mais novos, quando tiverem oportunidade, também vão colocando ali o seu tijolinho e construindo essa grande obra. Muito obrigado. Obrigada a você também, Marcos. Excelentes. Senhora presidente, se a senhora me permite, eu só pois queria... não, Renato? Eu só queria, me desculpe aí a interrupção abrupta, mas eu só queria fazer aqui, ao final dessa live, uma homenagem àquele que foi, na verdade, o incentivador e aquela pessoa que idealizou os Menudos. Sim. Eu quero cumprimentar o doutor Itamar Dias Noronha. Um grande abraço ao querido doutor Itamar Noronha, grande colega, que até hoje, Renato, ele nos estimula a manter o Instituto. Foi algo que ele nos pediu, que nós não deixássemos o Instituto morrer. E a gente faz esse agradecimento, ratifica essa homenagem de Renato ao querido doutor Itamar Noronha. Obrigada, Renato, muito bem lembrado. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês, pela excelente contribuição, por esse momento maravilhoso, onde a gente fez uma viagem no tempo. E eu tenho certeza que é um momento de grande importância para os novos colegas também. É importante conhecer a história, valorizar a nossa história, nos identificarmos com ela e assim prosseguirmos construindo a nossa Associação do Ministério Público e o próprio Ministério Público de Pernambuco. Fazendo esses agradecimentos, eu ainda queria só dizer para vocês que não acho justo que todas essas maldades que estão sendo praticadas contra o Ministério Público brasileiro, e aqui se insere o Ministério Público pernambucano, seja feita no momento em que a própria sociedade não possa se manifestar e ir às ruas por conta dessa Covid. Mas nós não estamos calados nem inertes. Nós estamos lutando para mostrar à sociedade tudo que está sendo feito e a grande perda que será a gente abrir mão desse perfil constitucional do Ministério Público. Não só levando isso para a sociedade através das propagandas que peço que repliquem, convencendo também a própria mídia que abre os olhos, né, para tudo que está acontecendo. E continuaremos na luta. No dia que for possível ir a Brasília para nos manifestarmos presencialmente, lá estaremos. Que chegue logo esse momento. Mas nós não estamos parados, viu? É essa certeza que quero dar a vocês. Estamos aguerridos na luta. Vamos honrar o nome de todos vocês. Vamos honrar o nome daqueles que conseguiram inserir na Constituição de 88, a segunda Carta de Curitiba. Que texto maravilhoso. Vamos em frente nessa luta, todos unidos. Conto com todos vocês. E nesse momento, para relaxarmos um pouco, vamos ouvir mais um pouquinho de Diego Reis e Bozó. Com vocês, Diego e Bozó. Por favor, gente, vamos animar. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, baião, baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém, mas o baião tem o quê que as outras danças não tem? Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando baião. Baião,
baião, baião. Eu já dancei no Pará, toquei sanfona em Belém, dancei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda convicção que sou doido pelo baião, 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 baião. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Eu quero ver tu remexer no resfolego da sanfona até que o sol raiar. Quero ver tu remexer no resfolego da sanfona até que o sol raiar. Esse teu fungado quente, bem no pé do meu pescoço, arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço e o coração de repente bota o sangue em alvoroço. Se o coração de repente bota o sangue em alvoroço. Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar. Eu quero ver tu remexer no resfolego da sanfona até que o sol raiar. Quero ver tu remexer no resfolego da sanfona até que o sol raiar. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor, pois o teu corpo suado nesse cheiro de flor, mas tem o gosto temperado dos temperos dos amor. Tem o gosto temperado dos temperos dos amor.